Neste vídeo, analisamos o cenário político controverso que envolve Donald Trump e Ursula von der Leyen, com foco especial na exposição pública de Trump às ações polêmicas de von der Leyen. O relacionamento entre Trump, ex-presidente dos GIUAD, e von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, tem sido repleto de tensões, marcado por ideologias e abordagens de governança diferentes. As críticas francas de Trump às políticas de von der Leyen, especialmente em relação à maneira como a União Europeia lida com várias crises, provocaram um debate significativo. Este vídeo tem o objetivo de analisar criticamente essas interações, revelando os motivos e as implicações subjacentes de suas trocas públicas. Ao explorarmos essa dinâmica, destacaremos a importância da atual crise energética na Europa, que foi exacerbada pelas tensões geopolíticas e pelas consequências do conflito na Ucrânia. A crise energética não afeta apenas as economias europeias, mas também tem implicações de longo alcance para os mercados globais de energia e as relações internacionais. As revelações de Trump sobre as ações de von der Leyen chegam em um momento em que a Europa está lutando contra o aumento dos preços da energia e a necessidade urgente de soluções sustentáveis. Ao analisar as decisões de von der Leyen e seu impacto no cenário energético, pretendemos esclarecer as consequências mais amplas de sua liderança durante esse período crítico. Os riscos são altos, pois as escolhas feitas por líderes europeus como von der Leyen moldarão as futuras políticas energéticas do continente e sua capacidade de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela segurança energética. Este vídeo fornecerá uma lente crítica por meio da qual será possível ver esses acontecimentos, incentivando os espectadores a considerar as implicações das decisões políticas na vida cotidiana. Junte-se a nós enquanto desvendamos as complexidades dessa saga política, revelando as intrincadas conexões entre liderança, política e as questões urgentes que a Europa enfrenta atualmente. Por meio dessa exploração, esperamos promover uma compreensão mais profunda da interação entre Trump e von der Leyen e os desafios significativos que a Europa tem pela frente. Ursula von der Leyen, como presidente da Comissão Europeia, está atualmente navegando em um cenário político tumultuado que impõe desafios significativos à sua liderança. Sua imagem como líder suprema está sendo cada vez mais questionada, principalmente porque ela enfrenta críticas crescentes de vários setores. A percepção de sua autoridade foi prejudicada pela forma como lidou com as principais questões, incluindo a atual crise energética e a resposta da UE às pressões externas. Esse exame minucioso é agravado pela oposição vocal de figuras influentes, incluindo Donald Trump, cujas declarações lançaram dúvidas sobre sua credibilidade. As críticas públicas de Trump às políticas de von der Leyen repercutiram em determinados segmentos da população europeia, complicando ainda mais a posição dela. Os comentários de Trump não apenas desafiam suas decisões, mas também ampliam a narrativa de que ela está fora de sintonia com a realidade enfrentada pelos cidadãos europeus, especialmente à luz do aumento dos custos de energia e da instabilidade econômica. Essa pressão externa intensificou o exame minucioso de seu estilo de liderança e de sua eficácia, levando a uma sensação crescente de vulnerabilidade em seu cargo. Além disso, há um descontentamento palpável entre os líderes europeus com relação às políticas de von der Leyen. Muitos deles expressam cada vez mais sua insatisfação com a abordagem de von der Leyen em relação a questões críticas, como mudanças climáticas, migração e recuperação econômica. Esse descontentamento não é apenas um reflexo da rivalidade política,
ele ressalta uma preocupação mais profunda sobre a direção que ela está tomando na UE. À medida que os Estados-membros enfrentam seus próprios desafios domésticos, o apelo por uma liderança mais coesa e decisiva se tornou mais alto. A divergência de opiniões entre os líderes europeus destaca as fraturas dentro da UE e levanta questões sobre a capacidade de von der Leyen de unificar interesses diversos sob sua liderança. Ao enfrentar esses desafios, von der Leyen precisa navegar em uma complexa teia de dinâmicas políticas, equilibrando as expectativas dos Estados-membros e, ao mesmo tempo, lidando com as críticas feitas contra ela. O resultado dessa luta moldará significativamente o futuro de sua presidência e da União Europeia como um todo. Em comentários recentes, Donald Trump chamou a atenção para a dependência energética da Europa em relação à Rússia, afirmando que os compromissos financeiros do continente com a energia russa ofuscam significativamente seus gastos com defesa. Ele argumenta que, embora as nações europeias invistam pesadamente na compra de petróleo e gás da Rússia, elas esperam simultaneamente que os Estados Unidos assumam um ônus desproporcional em termos de defesa e segurança. Essa afirmação destaca um desequilíbrio crítico que, segundo Trump, prejudica os interesses estratégicos da Europa e dos Estados. Seus comentários provocaram uma onda de reações nos círculos políticos europeus, com muitos líderes expressando frustração e defesa. Alguns descartaram as afirmações de Trump como politicamente motivadas, enquanto outros reconheceram a validade de suas preocupações, reconhecendo a necessidade de a Europa diversificar suas fontes de energia. Esse discurso desencadeou um debate mais amplo sobre a segurança energética e as implicações da dependência dos recursos russos, especialmente à luz das tensões geopolíticas em curso. A contradição entre a posição oficial da União Europeia sobre a independência energética e suas compras reais de energia é particularmente notável. Embora os líderes da UE defendam publicamente a redução da dependência da energia russa, a realidade é que muitos Estados-membros continuam a depender fortemente das importações da Rússia para atender às suas necessidades energéticas. Essa discrepância levanta questões sobre a eficácia das políticas energéticas da UE e seu compromisso de alcançar a verdadeira independência energética. Os críticos argumentam que essa dependência não apenas compromete o poder de negociação da UE, mas também representa riscos significativos à sua segurança e estabilidade econômica. Enquanto a Europa se debate com as implicações de suas escolhas energéticas, os comentários de Trump servem como um lembrete claro das complexidades envolvidas no equilíbrio das necessidades energéticas com as realidades geopolíticas. O diálogo contínuo em torno da dependência energética é crucial, pois influencia não apenas as políticas internas da UE, mas também suas relações com parceiros externos, inclusive os Estados Unidos. Em última análise, o desafio para os líderes europeus será conciliar suas estratégias energéticas com a necessidade premente de segurança e sustentabilidade, tudo isso enquanto navegam na intrincada dinâmica das relações internacionais. A reação da mídia europeia ao recente discurso de Donald Trump marcou uma mudança notável nas narrativas sobre as políticas energéticas do continente e sua dependência dos recursos russos. Inicialmente, muitos meios de comunicação abordaram as críticas de Trump com ceticismo, vendo-as através de uma lente de rivalidade política. No entanto, à medida que as implicações de suas declarações começaram a repercutir, surgiu uma discussão mais matizada, reconhecendo verdades incômodas sobre o cenário energético da Europa.
Essa mudança nas narrativas da mídia reflete um reconhecimento cada vez maior de que a crise energética não é apenas um ponto de discussão política, mas uma realidade premente que exige atenção urgente. O reconhecimento dessas verdades foi ainda mais enfatizado pela decisão de Bruxelas de adiar o roteiro da independência energética, uma medida que atraiu um exame minucioso tanto dos líderes políticos quanto do público. Os críticos argumentam que o adiamento desse plano fundamental prejudica o compromisso da UE de alcançar a segurança energética e a independência da influência russa. O adiamento levanta questões sobre a eficácia da liderança atual e a capacidade de responder de forma decisiva à atual crise energética. Quando os meios de comunicação europeus começaram a destacar essas preocupações, eles desempenharam um papel crucial na formação do discurso público, enfatizando a necessidade de uma estratégia abrangente para enfrentar os desafios impostos pela dependência energética. A importância do reconhecimento da crise energética pela mídia não pode ser exagerada. Ao trazer essas questões para o primeiro plano, a mídia não apenas informou o público, mas também pressionou os formuladores de políticas a agirem. Esse maior escrutínio tem o potencial de catalisar uma resposta mais robusta dos líderes europeus, levando-os a reavaliar suas estratégias de energia e a priorizar os esforços de diversificação. Além disso, o papel da mídia em enquadrar aquela narrativa sobre a dependência energética tem implicações para o sentimento público, influenciando a forma como os cidadãos percebem a eficácia de seus líderes na abordagem de questões críticas. À medida que a crise energética continua a se desenrolar, o cenário da mídia em evolução desempenhará um papel fundamental na formação da conversa, na responsabilização dos líderes e, por fim, na orientação da Europa para um futuro energético mais sustentável e seguro. A interação entre as narrativas da mídia e a ação política será essencial para navegar pelas complexidades dessa crise em andamento. A atual crise energética na Europa atingiu níveis alarmantes, afetando significativamente o cenário político da UE. Estatísticas recentes revelam que muitos países europeus estão enfrentando uma grave escassez de gás, com algumas nações relatando uma redução de até 30% em seus suprimentos habituais de gás. Esse déficit levou a uma disparada nos preços da energia, que subiram mais de 200% em algumas regiões em comparação com anos anteriores. As implicações dessa escassez são profundas, afetando não apenas as famílias que lutam com o aumento das contas de serviços públicos, mas também os setores que enfrentam o aumento dos custos operacionais, o que pode levar à redução da produção e à possível perda de empregos. As ramificações políticas da dependência energética da Europa em relação à Rússia estão se tornando cada vez mais evidentes. Como a UE tem dependido historicamente do gás russo para atender às suas necessidades energéticas, essa dependência criou vulnerabilidades que agora estão sendo exploradas no contexto de tensões geopolíticas. O conflito em curso na Ucrânia exacerbou ainda mais essas questões, provocando apelos de vários líderes europeus para uma reavaliação das políticas energéticas. O medo de ficar refém dos suprimentos de energia russos levou a um consenso crescente de que a UE deve procurar urgentemente diversificar suas fontes de energia. Essa urgência se reflete no discurso político dos Estados-membros, com muitos líderes defendendo a aceleração dos investimentos em energia renovável e rotas alternativas de fornecimento. A necessidade de uma abordagem coesa e estratégica para a independência energética nunca foi tão importante, pois a crise destacou os riscos associados à dependência excessiva de um único fornecedor. Além disso, a crise energética
provocou debate sobre a estratégia energética de longo prazo da UE, com discussões focadas na transição para soluções energéticas mais ecológicas. A urgência de encontrar fontes alternativas de energia não é apenas uma questão de estabilidade econômica, é também uma questão de segurança nacional e soberania política. À medida que as nações europeias lidam com os efeitos imediatos da crise energética, a pressão por uma estrutura energética mais resiliente e sustentável provavelmente moldará o cenário político da UE nos próximos anos. As decisões tomadas hoje terão implicações duradouras para o futuro energético do continente e sua posição geopolítica. A abordagem de Donald Trump à diplomacia com os líderes europeus tem se caracterizado por uma clara preferência por negociações bilaterais, em vez de se envolver com a União Europeia como uma entidade coletiva. Essa estratégia reflete sua crença de que discussões diretas com países individuais podem gerar resultados mais favoráveis para os Estados Unidos, permitindo acordos personalizados que atendam a interesses nacionais específicos. A preferência de Trump por reuniões individuais tem implicações significativas para a UE, pois prejudica o papel do bloco como um órgão de negociação unificado. Ao contornar os intermediários da UE, Trump diminuiu efetivamente a influência da Comissão Europeia e o poder de negociação coletiva dos Estados-membros, levando a um cenário diplomático fragmentado. A importância das reuniões de Trump com líderes nacionais não pode ser exagerada. Seus compromissos diretos com figuras importantes como os líderes da França, Alemanha e Itália permitiram que ele criasse relacionamentos pessoais, que podem moldar as discussões e os resultados das políticas. Essas interações geralmente priorizam os interesses nacionais em detrimento das considerações de toda a UE, o que pode criar tensões entre os Estados-membros e complicar a capacidade da UE de apresentar uma frente coesa em questões críticas. Além disso, a abordagem de Trump tem o potencial de exacerbar as divisões existentes na UE, já que os países podem se sentir tentados a buscar seus próprios acordos bilaterais com os Estados em detrimento das estratégias coletivas da UE. Essa fragmentação poderia enfraquecer a estrutura política da UE, tornando mais difícil chegar a um consenso sobre questões importantes, como comércio, segurança e política climática. A dependência de negociações bilaterais também pode levar a um cenário em que os Estados-membros menores se sintam marginalizados, já que as nações maiores com influência econômica mais significativa podem garantir termos mais favoráveis em suas negociações com os IUA. À medida que os líderes europeus navegam nesse cenário complexo, eles precisam lidar com as implicações da abordagem de Trump, buscando equilibrar seus interesses nacionais com a necessidade de uma estratégia unificada da UE. As consequências de longo prazo dessa dinâmica podem remodelar a estrutura política da UE, influenciando seu futuro papel no cenário global e suas relações com outras grandes potências. A influência de Ursula von der Leyen na política europeia e internacional tem sido cada vez mais questionada, especialmente à luz das ações de Donald Trump, que efetivamente marginalizaram seu papel como presidente da Comissão Europeia. A preferência de Trump por negociações bilaterais diretas com líderes europeus individuais diminuiu a importância de von der Leyen e a autoridade coletiva da UE. Ao se envolver diretamente com os líderes nacionais, Trump não apenas contornou Bruxelas, mas também enviou uma mensagem clara de que prioriza os relacionamentos pessoais em detrimento das estruturas institucionais, minando assim a posição de von der Leyen como uma figura diplomática importante na Europa. Essa dinâmica contribuiu para um sentimento crescente entre os líderes europeus que defendem uma maior independência de Bruxelas.
Muitos líderes estão começando a questionar a eficácia das políticas de toda a UE e estão cada vez mais inclinados a buscar seus próprios interesses nacionais, muitas vezes em desacordo com a agenda coletiva. Essa mudança reflete um desejo de maior autonomia na tomada de decisões, principalmente em áreas como política energética e defesa, em que os Estados-membros sentem que Bruxelas não atendeu adequadamente às suas necessidades específicas. As implicações da exclusão de von der Leyen das principais negociações são profundas. À medida que ela se vê cada vez mais marginalizada, a UE corre o risco de perder sua capacidade de apresentar uma frente unificada em questões críticas, o que poderia enfraquecer seu poder de negociação no cenário global. Sua ausência em discussões importantes não apenas diminui sua influência, mas também levanta questões sobre a coesão e a eficácia da UE para enfrentar desafios urgentes. Além disso, essa exclusão pode levar a uma fragmentação das abordagens políticas entre os Estados-membros, já que cada país pode seguir caminhos divergentes que não se alinham aos objetivos gerais da UE. O declínio da influência de von der Leyen sinaliza uma mudança mais ampla no cenário político, em que os interesses nacionais estão tendo precedência sobre a ação coletiva. À medida que os líderes europeus navegam nessa dinâmica em evolução, o futuro da estrutura política da UE e seu papel nos assuntos internacionais podem estar em jogo. O desafio de von der Leyen será recuperar sua posição e restaurar a relevância da UE em um ambiente geopolítico em rápida mudança. O possível ressurgimento de alegações de corrupção contra Ursula von der Leyen em relação aos contratos de vacinas surgiu como uma questão significativa, especialmente à luz do escrutínio contínuo em torno da forma como a União Europeia lidou com a pandemia da Covid-19. O histórico das negociações do contrato de vacinas revela uma complexa rede de decisões tomadas em um momento crítico em que era necessária uma ação rápida para garantir vacinas para os cidadãos europeus. Von der Leyen, como presidente da Comissão Europeia, desempenhou um papel fundamental na negociação de contratos com empresas farmacêuticas, incluindo a AstraZeneca e a Pfizer. No entanto, essas negociações enfrentaram críticas em relação à transparência e à responsabilidade, com alegações sugerindo que alguns contratos não foram adequadamente divulgados ao público ou aos Estados-membros da UE. As novas investigações sobre essas alegações podem ter sérias implicações para a carreira de von der Leyen. Como líder da UE, sua credibilidade é primordial, e qualquer descoberta que sugira má conduta ou falta de transparência pode minar sua autoridade e eficácia. As ramificações políticas podem ser graves, podendo levar a pedidos de demissão ou à perda de apoio dos principais Estados-membros. Além disso, o ressurgimento dessas alegações ocorre em um momento em que von der Leyen já está enfrentando desafios para manter sua influência na UE e navegar no complexo cenário político moldado por interesses nacionais. Na Alemanha, o clima político em torno dessas alegações é particularmente carregado. Como uma figura proeminente na política alemã, a reputação de von der Leyen está intimamente ligada ao seu país de origem, e qualquer novo escrutínio poderia afetar sua posição entre os líderes alemães e o público. O cenário político alemão já é marcado por um sentimento crescente de responsabilidade e transparência, especialmente após a pandemia. Esse contexto poderia ampliar os pedidos de investigação e complicar ainda mais a posição de von der Leyen. À medida que a situação se desenrola, o possível ressurgimento de alegações de corrupção contra ela não afetará apenas sua carreira, mas também poderá ter implicações mais amplas para a governança da UE e a confiança do público em suas instituições. O resultado dessas investigações
será acompanhado de perto, pois poderá moldar o futuro da liderança de von der Leyen e o cenário político da UE. Neste vídeo, exploramos o impacto significativo que Donald Trump teve sobre Ursula von der Leyen e a União Europeia em geral, destacando uma mudança notável na dinâmica de poder entre os líderes nacionais e a UE como instituição. A preferência de Trump por negociações bilaterais efetivamente deixou von der Leyen de lado, diminuindo seu papel como figura central na diplomacia europeia. Essa mudança levou a um sentimento crescente entre os líderes europeus que defendem uma maior independência de Bruxelas, pois cada vez mais priorizam seus interesses nacionais em detrimento das estratégias coletivas da UE. As implicações dessas mudanças políticas são profundas, levantando questões sobre a futura coesão e eficácia da UE na abordagem de questões críticas, como segurança energética, comércio e relações internacionais. À medida que os líderes nacionais se envolvem diretamente com Trump, a UE corre o risco de perder seu poder de negociação e influência no cenário global, o que poderia levar a uma abordagem fragmentada da formulação de políticas entre os Estados-membros. Incentivamos os espectadores a refletir sobre as implicações mais amplas desses acontecimentos, considerando como o cenário político em evolução pode remodelar o papel da UE nos assuntos internacionais e sua dinâmica interna. Os desafios enfrentados por von der Leyen e pela UE ressaltam a importância de uma liderança forte e da unidade para navegar em realidades geopolíticas complexas. À medida que continuamos a analisar essas mudanças, convidamos você a se inscrever em nosso canal para obter mais insights sobre o cenário político em evolução, incluindo a interação entre os interesses nacionais e a governança coletiva. Se você achou esta discussão valiosa, curta, e compartilhe o vídeo com outras pessoas que possam estar interessadas em entender as implicações dessas mudanças políticas. Seu envolvimento nos ajuda a oferecer mais conteúdo que se aprofunda nos meandros da política global e nos desafios que os líderes enfrentam atualmente. Obrigado por assistir e esperamos compartilhar análises mais aprofundadas com você em vídeos futuros. E por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo informações de qualidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Nos vemos no próximo vídeo.